Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2024. O hábito quase me levou para 2023, hein? Mas estamos já em 2024. Normal. Estamos para mais uma grande temporada e, claro, a grande expectativa para a bola rolar, com copinha, com os campeonatos estaduais, as competições nacionais e continentais. Tudo você confere aqui na CBN. E vamos já para o nosso giro nessa quarta de futebol, porque temos Copa São Paulo. 6 jogos abriram a edição 54 da Copinha ontem à noite. Destaque para o Atlético Paranaense, que venceu o Sparta de Tocantins por 9-0 pelo Grupo 2. Já pelo Grupo 5, o Botafogo venceu o Tiradentes do Piauí por 1-0. Daqui a pouco, Ponte Preta e Guarani entram em campo. 1h, a Macaca encara o Tanabi pelo Grupo 1, enquanto o Bugre joga contra o Tupã pelo Grupo 9. E a Ponte Preta, que se reapresentou e se prepara para o Paulistão. Informações da Macaca com você, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e ótima quarta-feira a todos que acompanham o CBN Esportes. Ontem, muito trabalho para os atletas da Macaca que se apresentaram visando o Campeonato Paulista. Dia 21, a bola rola no Moisés Lucarelli para a Ponte Preta e Mirassol. Daqui a pouco, o técnico João Brigatti faz uma avaliação da reformulação que foi feita no elenco para 2024. 6 reforços compareceram no Majestoso, mas ainda não foram oficializados. A diretoria da Ponte espera resolver problemas burocráticos antes de anunciar os nomes das caras novas da Macaca. E o Bahia fechou a contratação de Everton Ribeiro. O compromisso dele com o Flamengo acabou no dia 31 de dezembro e, sem acordo pela renovação com o time carioca, o meia de 34 anos aceitou a proposta de 2 anos para atuar no tricolor. Outro que está chegando é o meio-campista Jean Lucas, que estava no Santos e vai assinar com o tricolor baiano por 5 temporadas. E agora o destaque do futebol paulista, chegando com o Fábio Chaib. Bom dia para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. E o Santos está muito perto de fechar a venda do atacante Marcos Leonardo para o Benfica. O time português vai pagar cerca de 18 milhões de euros pelo centroavante. No Corinthians, Augusto Melo assume presidência, relata dificuldades financeiras maiores do que imaginava e promete choque de gestão. Novo presidente reafirma interesse em Gabigol. No São Paulo, fora dos planos de Dorival Júnior, volante Luan pode ser emprestado para o Vitória. Mesmo com contrato renovado recentemente até o fim de 2024, atleta não terá oportunidades no Morumbi. No Palmeiras, Dudu intensifica tratamento nas férias e pode voltar aos gramados antes do previsto. Atacante sofreu uma grave lesão no joelho há 4 meses e tenta retomar os trabalhos já nesse início de 2024, viu, Julio? E no tênis, Novak Djokovic teve a sua primeira derrota na temporada 2024. Hoje, o número 1 do mundo sofreu com dores no punho direito e acabou superado por Alex Minawa por duplo 6-4 na fase quartas de final do United Cup. Foi a primeira derrota do sérvio em solo australiano desde 2018, interrompendo uma sequência de 43 jogos no país.
E agora o destaque do Guarani, Antônio Lupi. O Guarani que ontem definiu o empréstimo de alguns atletas das categorias de base do Alviverde. É o caso de Eliel e também Matheus Ludwig. Eliel vai ser emprestado ao Hercílio Luz, de Santa Catarina. Já Ludwig, que estava no América de Natal, prorrogou o contrato com o Bugre até o fim de 2024, vai jogar o Campeonato Carioca pelo Boa Vista. A expectativa é de que a diretoria do Guarani anuncie ainda hoje a chegada de Márcio Silva. E no período da tarde está programada as primeiras apresentações dos novos jogadores do Guarani para o Campeonato Paulista e também Série B do Brasileiro. E o Mirassol, adversário da Ponte na primeira rodada do Paulistão, anunciou a contratação do experiente goleiro Vanderlei. Ele assinou o contrato de 1 ano, ele que está prestes a completar 40 anos. O jogador vai disputar a posição com o também medalhão Alex Muralha, que foi titular na temporada 2023 e renovou com o Leão para este ano. E agora o destaque de Carlos Eduardo de Freitas. Se me permite, Carlão, antes do seu destaque mesmo, posso lhe fazer uma pergunta? Sem dúvida, Júlio Nascimento, bom dia a você, meu garoto. Bom dia, Carlão. Ontem muito se falou sobre Everton Ribeiro. Estamos ainda repercutindo essa informação hoje. Qual a maior contratação do futebol nordestino? Opções, Carlão. Vai. Bebeto no Vitória em 97. Sim. Edilson e Vampeta Pentas no Vitória. Petkovic voltando do Real Madrid para o Vitória. Ou Everton Ribeiro contratado pelo Bahia. Caso queira citar outra opção, fique à vontade. Carlão. Diante desta lista eu fico com Bebeto. Repita o ano de Bebeto no 1997. 1997. O Bebeto que é cria do Vitória e depois foi para o Flamengo, onde ganhou o mundo, né? Aí ele retorna em 97, 3 anos, Júlio Nascimento, após ter sido tetracampeão mundial e 1 ano antes da Copa do Mundo de 98, na qual o Bebeto participou também. Eu fico com esta contratação do futebol nordestino, embora a do Everton Ribeiro tenha sido aí uma contratação badalada pelo Esporte Clube Bahia. Ô Fábio Chaib, vou te colocar nessa também. Você acha que o Everton Ribeiro supera alguma dessas contratações do Vitória? Vampeta e Edilson já pentas, Bebeto já tetra e Petkovic voltando do Real Madrid pro Vitória. Essa do Petkovic também chama atenção, né? Vem do Real Madrid pro Vitória bastante. Eu lembro bem dessa situação. Depois jogou pelo Flamengo e tal, mas do Bebeto, realmente, o Bebeto nesse ano de 97 ainda jogou o Mundial pelo Cruzeiro, um jogo apenas, estava no auge da carreira no Brasil e foi para o Vitória, seu time de coração, né? Eu acho que o Bebeto realmente em 97, mas essa do Everton Ribeiro também agora vai dar o que falar, hein? Vai ser o camisa 10 lá do Bahia, vai trazer muitas alegrias ao esquadrão de aço. Só lembrando que esses jogadores deram muito certo no Vitória, hein? Porque assim, o Petkovic fez temporada 98, 99 do Pet, foi espetacular. Foi absurda mesmo. O Edilson fez um ano de mais de 20 gols, já pentacampeão, depois de ter arrebentado no Flamengo. Então o Everton Ribeiro chega com essa missão de manter a tradição de contratações bombásticas do futebol nordestino, Lupe. Exatamente, Júlio Nascimento, mas em momentos diferentes, né? A gente precisa entender isso, porque o Bahia, ele conseguiu a contratação do Everton com o Flamengo, tendo a concorrência. É claro que o Flamengo fez esforço zero para a permanência do Everton Ribeiro, mas essa do Pet, eu fico com a do Pet. É o Pet. E acho que vai dar muito certo o menino Everton no Bahia. Gostei. Mande aí, ouvinte. Você lembra de alguma contratação bombástica do futebol nordestino que chama atenção, como chamou o Everton Ribeiro ontem ao ser anunciado pelo Bahia? 998869070, 998869070. E se me permite mais um detalhe, o futebol nordestino está dando aula para o restante do Brasil. E eu cito alguns argumentos. Estruturação no departamento de futebol, alguns viraram SAF, que é o caso do Bahia, que fez esse investimento pesado. Imprensa acompanha o dia a dia, vejo isso no esporte, vejo isso no Náutico, vejo isso também no próprio Bahia. Não existe mais a limitação dos jornalistas de acompanharem o dia a dia. Tanto é que o técnico do esporte, me fugiu o nome dele, que veio agora, acho que é argentino,
o técnico do Sport, só me confirma o nome dele. Mariano Sosso. Exatamente, Mariano Sosso. Ontem, antes do início do trabalho, ele reuniu a imprensa. Ele reuniu a imprensa e explicou como seria realizado o treinamento de ontem, terça-feira. E se alguém tivesse alguma dúvida, poderia acionar a assessoria de imprensa que ele responderia os jornalistas sobre o que estava acontecendo na atividade. Então, em termos de transparência nessa questão de treinamentos, reformulação, contratações, o futebol nordestino está dando um show. É isso. Aliás, quebrando barreiras também, né? O Emerson Ferretti, que foi eleito presidente do Bahia, primeiro presidente assumidamente gay entre os times de Série A a D. Tem o Marcelo Paes, que é o presidente do Fortaleza, que ele simplesmente, assim, sem a ajuda de SAF, Clube Empresa, ele conseguiu reestruturar o Fortaleza, tornar o Fortaleza uma potência. Aliás, se eu tivesse um poder de definir um presidente para a CBF, eu gostaria muito de ver, tenho muita curiosidade em ver como seria ali uma gestão do Marcelo Paes na frente da CBF, por exemplo, né? Porque ele é um dirigente muito criativo. Então eu tô com o loop nessa. Futebol nordestino tá bem demais, dando lições, e eu torço muito para que esses clubes tenham sucesso, para que a gente quebre barreiras aí do eixo Rio-São Paulo, para mostrar, principalmente para o nosso futebol paulista, está retrocedendo em muitos aspectos que precisa sim repensar. Por o nosso bem, a gente precisa parar, refletir e repensar, porque senão o futebol paulista em alguns pontos vai ficar para trás cada vez mais. Fechamos aqui o nosso giro, hoje voltando aos velhos tempos, hein? Opa! Extrapolou o recorde, né? Aliás, de CBN Esportes. Mandar um abraço pro nosso grande amigo Rafael Pio. Grande Rafael. Tá sempre... Conseguiu, tá bem, tá liberado. Diferente. Ele fez aí serviços comunitários, tá tudo certo. Tá tudo Pio, certo, né? muito Graças a sucesso em Deus. 2024. O que não muda são os trabalhos técnicos, a dupla dinâmica, Palmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11:16. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Thaís Azevedo está chegando com informações das ruas e avenidas de Campinas. Primeiramente a você, Thaís Azevedo. Feliz 2024 também. Ótimo 2024 para você e para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente, muita saúde e muita paz, viu? Vou começar falando ali da região do centro. Tem uma lentidão pela Avenida Senador Saraiva na saída da Rua Jorge Miranda, até mais ou menos ali a Avenida Campos Sales, pela pista da direita, porque tem obras ali perto da Benjamin Constant. Pela pista da esquerda, a motorista vai fazendo um bom caminho. Outro ponto que tem obras é a Avenida Norte-Sul, motorista reduz a velocidade sentido Guarani, desde ali da Rua Barreto Leme até a Rua Engenheiro Carlos Stevenson. No sentido Taquaral, o motorista perde tempo somente nos semáforos. A Avenida Orozimbo Maia tem lentidão pela pista da direita, desde a Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil. No sentido oposto, sentido Norte-Sul, motorista reduz a velocidade na saída da Avenida Anchieta. A Avenida Campos Sales, apesar de ter obras ali no local, motorista segue sem dificuldades por enquanto. Júlio. Obrigado, Thaís Azevedo, com informações aqui no CBN Esportes, agora 11:19. Pague seu IPVA em poucos segundos em até 12 vezes com o app Zul Mais e ainda concorra a um Jeep Renegade, uma moto BMW com 5 anos de IPVA e 10 iPhones 15. Baixe agora o Zul Mais. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br.
E na primeira semana de janeiro, a Superliga Masculina retorna às atividades. O Cruzeiro aparece na liderança da competição. O São José vem na segunda posição e o Minas fecha o terceiro lugar. Com 11 pontos conquistados, o Vôlei Renata é o 7º colocado. Lembrando que no dia 8 tem a volta do time campineiro nas quadras do Brasil. O primeiro compromisso da temporada 2024 do Vôlei Renata acontece contra o América Montes Claros, em Belo Horizonte. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 21 minutos, estamos de volta aqui com CBN Esportes e vamos atualizar de imediato informações do futebol paulista. Vinícius Moura está chegando e nos conta tudo, Vini. O novo presidente do Corinthians declarou que a situação do clube é pior do que a imaginada, por causa da dívida e pelo que Augusto Melo descreveu como uma profunda desorganização administrativa. O mandatário corintiano apontou problemas encontrados durante o processo de transição e anunciou os primeiros reforços para a próxima temporada. Fora isso, vem grandes parcerias para que a gente transforme o Corinthians mais forte, com uma grande credibilidade, com uma gestão honesta, correta, transparente, que vocês vão estar a par, a partir de agora, de tudo que vai acontecer dentro do Corinthians. 3 jogadores foram confirmados: o volante Ranieri, que estava no Cuiabá, o lateral esquerdo equatoriano Diego Palacios, ex-Los Angeles FC, e o meia Rodrigo Garro, que atuava no Tajeres da Argentina. Em breve, também será comunicada a contratação do zagueiro equatoriano Félix Torres, que estava no Santos Laguna. A chegada de Augusto ao poder representa uma guinada na política do Corinthians. Desde 2008, o clube era comandado pelo grupo que tem como principal nome o ex-presidente André Sanches. O novo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, recebeu ontem o diretor esportivo do Benfica, Rui Pedro Brás, e revelou uma proposta do time de Lisboa pelo atacante Marcos Leonardo. O Peixe aguarda ansiosamente a venda do jogador para colocar dinheiro em caixa. O GE. Globo informou que o Santos espera que a saída de Marcos Leonardo represente entre 80 e 100 milhões de reais. O Santos já vendeu o volante Jean Lucas. O jogador vai ao Bahia por 24 milhões. Marcelo Teixeira assumiu ontem suas funções no clube. Ele retorna à presidência após 14 anos. Marcelo Teixeira revelou que o Peixe terá mais contratações, além das 11 já anunciadas. O atacante do Palmeiras, Dudu, mantém sua rotina de recuperação de uma lesão no joelho, mesmo no período de férias. O site GE. Globo informou que Dudu pretende retornar aos jogos no primeiro semestre deste ano. O atacante está no 4º mês de recuperação. Ele rompeu os ligamentos do joelho em partida contra o Vasco, em agosto do ano passado. Recentemente, Dudu disse que essa foi a lesão mais grave de sua carreira. Boa, Vini Moura, atualizando informações, né? O Fábio, a gente inclusive falava desde ontem, né, sobre a montagem do elenco do Santos, e o Peixe vai se desfazendo também de peças que poderiam ser úteis, né? O Marcos Leonardo, agora com a proposta oficial do Benfica, o Bahia, como nós colocamos aqui em manchete, acertando a compra do Jean Lucas. O que você está achando dessa reformulação do Peixe, hein, Fábio Chaib?
Eu acho difícil seria difícil o Santos segurar o Marcos Leonardo, né? Uma grande promessa do futebol brasileiro, mostrando muito valor nas últimas temporadas, apesar do fim de temporada um pouco polêmico aí, nas questões extra-campo, mas o Marcos Leonardo acho que não se encaixaria no Santos nesse momento de Série B, até seria bom como está sendo essa venda, porque o Santos vai receber 18 milhões de euros, cerca de 96 milhões de reais, ajuda muito nas finanças, né? O Santos vai disputar apenas 2 campeonatos nesse ano de 2024, apenas o Paulista e a Série B. O Santos precisa de receitas e o Marcos Leonardo é um grande ativo do clube e vai poder dar uma tranquilidade no caixa. O Jean Lucas também é a mesma coisa, né? Um grande nome que veio do Mônaco no ano passado, com grande esperança, acabou jogando bem os primeiros jogos, mas depois o tamanho dele para uma Série B acho que não é compatível. O Santos acerta também na venda do Jean Lucas, porque assim consegue ter mais dinheiro em caixa e trouxe jogadores experientes, mesclando, aí sim, agora eu concordo com a diretoria do Santos, com jogadores mais jovens, né? Porque o Santos havia contratado só jogadores mais experientes, mas com a vinda de Guilherme, o próprio Marcelinho, João Schmidt, o Santos acaba acertando nessa mescla de jogadores experientes com jovens na Série B. Agora, Cailão, uma das grandes perguntas que a gente ouve aí, principalmente dos corintianos, é: o Gabigol vai pro Corinthians ou não? Júlio, neste momento eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Muita gente especulando, até pelo fato do vice-presidente de futebol do Mengão, Marcos Braz, ter participado, né, da cerimônia de posse do Augusto Melo, mas no momento eu não acredito, até pelas palavras, acabamos de acompanhar aqui com o Vini Moura, a situação do Corinthians é caótica. Como que vai entrar numa aventura dessa envolvendo o Gabigol? Agora, no meio do ano, eu acho que esse cenário pode mudar. Até porque o Gabigol já vai poder assinar um pré-contrato. E, de repente, se as coisas se desenrolarem bem aí neste início de administração do Augusto Melo, o Gabigol pode desembarcar no Parque São Jorge. Mas hoje, às vésperas do Paulistão, às portas da temporada 2024, acho muito difícil o Gabigol integrar o elenco corintiano. Eu acho que tem um caminho para isso acontecer, que é o Yuri Alberto, eu acho. Eu acho que é impossível. A multa do Gabigol para times nacionais é 2.000 vezes mais o salário, 2.000 vezes o valor do salário dele. Então é um número assim, gente, quanto que o Gabigol ganha? 1 milhão? 117 milhões a multa dele, né, Júlio? Olha aí, ó. E outra coisa, né, Júlio? Existe algo no futebol que é preciso ter talento para mexer, sapiência, a gestão de grupo. A gente se depara com notícias do Corinthians aqui de atrasos de salários, de Fausto Vera, o Corinthians sendo notificado pela FIFA em razão de atrasos nos direitos de imagem do Fausto Vera. Aí você traz o Gabigol, com este montante, com esta engenharia financeira. E dentro do elenco, como que vai ser? O pessoal vai falar, poxa, o cara tá recebendo em dia, veio por uma bolada e eu passei o Natal com o cofre vazio, com a carteira vazia. Então eu não sei, eu neste momento eu não acredito. O Corinthians pode surpreender? Pode, o Corinthians é uma potência. O Corinthians trouxe Ronaldo certa feita, né, saindo de uma Série B, num outro momento, é bem verdade, mas era o Ronaldo e financeiramente o Corinthians estava aí passando por problemas. O Ronaldo conseguiu vender a camisa do Corinthians, patrocínios e mais patrocínios, e deu muito certo. Não sei, diante deste panorama, de repente as coisas podem mudar, mas hoje, sinceramente, e diante deste caos financeiro, diante destas declarações do presidente Augusto Melo, eu acho inviável a presença do Gabigol. E o que é mais interessante, né, que nesse quebra-cabeça, nesse discurso do Augusto Melo, ele fala assim, não, nós queremos e temos uma negociação em andamento com o Gabigol. Aí no mesmo discurso ele fala, só que a situação que a gente encontra o clube é uma situação catastrófica, ou seja, pior do que a gente imaginava. Não cabe, né? As peças elas não se encaixam nessa reformulação que está sendo feita na administração do Corinthians. É um pouco estranho, mas é aquilo, né? Se vier é o que o Carlão deu de exemplo do Ronaldo. Pode gerar patrocínios, receitas e tudo mais. Eu acho que muda um pouco do status, né? Mas eu tô nessa. O Braz e o Augusto Melo ontem se jantaram, se reuniram. Tem outra negociação em andamento, né? Envolvendo o Corinthians e o Flamengo, que é o Thiago Maia pelo Fausto Vera. Então, assim, evidentemente são diretorias que estão próximas,
Mas o Flamengo não tem amizade nisso, é negócio. Corinthians, se você quiser, você tem que pagar alguma coisa que agrade o Flamengo e faça sentido pro Flamengo. Por isso que na minha cabeça, estou imaginando que a ideia do Corinthians para convencer o Flamengo é colocar o Yuri Alberto no meio. O que faria sentido para mim, para o Flamengo recuperar o Yuri Alberto, que já mostrou o talento em outros clubes, e para abater um pouco dessa multa que é muito alta pelo Gabigol, e até para o Flamengo evitar, de repente, um ambiente ruim, porque o Gabigol já disse que não vai renovar. Eu acho Esse difícil, é o primeiro passo. Cara, eu acho difícil, por exemplo, numa troca, o Yuri Alberto, ele de repente suprir uma ausência do Gabigol. A não ser que o Flamengo tem que ser o Yuri Alberto mais alguma coisa. A não ser que o Flamengo tenha o projeto do Pedro ser efetivado como um titular, como dono da camisa 9, e o Yuri Alberto aceitar um banco de reservas. Agora, o Yuri Alberto chegar ao Flamengo com o status de Gabigol, por exemplo, eu acho muito difícil. Ao contrário do Gabigol no Corinthians. Até porque o Gabigol é mais jogador, é mais vencedor, tem um histórico muito mais interessante do que o do Yuri Alberto. Daqui a pouco a gente volta a comentar informações aqui do futebol de São Paulo e de Campinas, agora 11h30. Repórter CBN. Quarta-feira, 3 de janeiro de 2024. O novo teto de juros do rotativo do cartão de crédito entrou em vigor hoje. A iniciativa é uma das principais ações do governo numa tentativa de reduzir o número de endividados no país. De acordo com a decisão do Conselho Monetário Nacional, juros acumulados em caso de atraso no pagamento da fatura não poderão ultrapassar 100% do valor original da dívida. Prevista na lei do Desenrola, a medida foi sancionada pelo presidente Lula em outubro, quando os juros do rotativo superaram os 430% ao ano. Essa modalidade de crédito é oferecida quando o consumidor não paga o total da fatura do cartão até o vencimento e o excedente é jogado para o mês seguinte, acrescido de juros e somado ao valor que já estava previsto para aquela parcela. É grave o estado de saúde do líder da oposição da Coreia do Sul. O político foi esfaqueado durante uma viagem submetido a uma cirurgia que durou 2 horas. O agressor foi detido e a polícia investiga a motivação do ataque. Uma testemunha contou que o homem pediu um autógrafo para se aproximar do opositor. De acordo com a mídia local, ele trabalhava como agente imobiliário e estaria enfrentando dificuldades financeiras. A transferência do atacante Neymar para o Paris Saint-Germain em 2017 é alvo de uma nova investigação na França. A apuração não atinge diretamente o jogador brasileiro. As autoridades miram o clube, um deputado e um ministro que teria dispensado o PSG de pagar impostos na concretização do negócio. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h34. Deixa eu dar um alô aqui na galera do WhatsApp que participa com a gente do CBN Esportes. Pode mandar sua mensagem aqui para o 99869070. Meu nome é Mário, por gentileza, quais canais que estão transmitindo jogos da Copinha? Seguinte, Mário, no YouTube da Federação Paulista de Futebol tem todos os jogos, Todos né? os jogos. Streaming. Todos os jogos. A maioria dos jogos. A maioria não, todos os jogos na plataforma de streaming da Federação Paulista. Acho que é Futebol Paulista, né? Isso. Se não me engano. O Sport TV está fazendo alguns jogos também. Exatamente, e outras emissoras também da internet. É isso aí. Só colocar no YouTube aí, viu, o time que você está interessado, que vai aparecer. Inclusive, um serviço aqui que Ponte e Guarani estão colocando nas redes sociais os links dos jogos. Então, se facilitar, só buscar aí por Guarani Ponte nas redes sociais, mas aqui na CBN a gente dá o serviço para vocês também. Bom dia, amigos. Alan de Campinas, outras grandes contratações do futebol nordestino. Diego Souza no esporte. Boa, verdade. Inclusive é ídolo no esporte. Essa última passagem não foi legal, né? Acho que ele se refere mais à primeira, né? A primeira foi bombástica, que ele usava 87, né? 87. Ano do título do esporte. O grafite no Santa Cruz, lembra que o Alan também. Título brasileiro, hein? O grafite foi muito bem também, fez muitos gols. Subiu. Inclusive, ele fez um golaço. Subiu com o Santa. No Arruda. Sim. Tô tentando lembrar contra quem, mas é um gol. Não foi contra o Atlético Paranaense, depois ele foi pra lá? Pode ser. Deixa eu ver de aqui. Grafa. Ele foi pro Atlético no ano Grafa é a seguinte, cara do meu né? pai, que velho. ele disputa a Copa Libertadores com o Atlético. Porque o grafite, ele já tinha passado pelo Santa Cruz, mas ele ainda não era o grafite, né? Ele retorna ao Santa Cruz já consagrado, ídolo na Alemanha, ídolo no São Paulo. Cara, o grafite, quando ele inventa de fazer golaço, é golaço mesmo. Tem um do Campeonato Alemão, em 2009. Até hoje eles reprisam, né? Wolfsburg, que era o time dele, contra o Bayern de Munique. Eu acho que não era ainda o Neuer goleiro. Mas é um gol que ele vai cortando todo mundo, assim, drible goleiro, dá um toque de letra. E até foge da calcanhar, característica do grafite, né? O grafite é mais um definidor, cara, né? mas é um golaço, assim, Golaço. frio. Ele é muito ídolo O grafite ele era muito frio. Aquele ataque do Wolfsburg, que foi campeão alemão, era ele e o Dzeko, que depois foi pro Manchester City, era um baita time, tinha o Josué brasileiro. Tinha o Diego, né? O Diego é do Werder Bremen, né? Do Werder, mas ele faz jogou, parte. ele fez parte? Faz parte Eu confesso que campanha. eu não lembro do time Vou até inteiro. dar uma confirmada, mas ele faz parte, sim. Mas grande graça, bem lembrado aqui pelo Alan. Marcos Leonardo vai tarde, ô louco, que isso? Tá bravo aqui com a saída do Marcos Leonardo do Antônio Santos. Torce pro Santos. Grande Gustavo Cearazinho mandando a sua mensagem diária aqui pra gente também. Um abraço pra você, vamos marcar aquele espeto bacana. Um abraço pro Rogério, que tá colocando aqui. Impressionante como os jogadores podem perder a idolatria tão facilmente. Hoje se completa mais de um ano da prisão de Daniel Alves. E ainda nada foi solucionado, assim como o Robinho no Santos, um dos maiores jogadores da história que ficará apagado por conta do extracampo. Mais participações. Aqui a Elisete está preocupada com o Guarani, dizendo que o Guarani bobeou muito no mercado, agora está com dificuldades para contratar zagueiros de qualidade. Bom, é um ponto realmente que a gente vai debater. Nós vamos debater, mas eu não coloco como bobeou. O problema do Guarani é financeiro. Não é um momento caótico como a Ponte, mas é um momento financeiro. Ou você acha que se o Guarani tivesse abastado financeiramente, ele teria feito as contratações que fez? Com todo respeito aos jogadores que estão chegando, mas são contratações de um nível abaixo. Né? Podem dar certo, podem se consagrar, podem conquistar o acesso com o Guarani, tudo perfeito. Agora, que são jogadores que não empolgam a torcida, sem dúvida. Mas acho que é a falta de dinheiro. É isso. Vamos então abrir o noticiário dos times de Campinas, começando pela Ponte. Antônio Lupe, ontem a apresentação da Macaca para esse ano importante, que é um ano de volta do Campeonato Paulista e um ano também de Série B do Campeonato Brasileiro. Mas também é um ano que pode ser aí importantíssimo por conta dessa questão de virar o ano, mas ainda resolvendo problemas de 2023, na verdade problemas de 2018, né? Porque a Ponte ainda tem esse transfer ban por conta da dívida do Igor Vinícius, vai resolver, precisa resolver, está contratando, mas tanto é que esse é um empecilho para a Ponte Preta anunciar as contratações que chegaram ontem ao Moisés Lucarelli, né? O próprio texto da assessoria de imprensa da Ponte afirma que 6 jogadores chegaram ao estádio Moisés Lucarelli
só que ainda dependem de questões burocráticas para que os nomes sejam revelados oficialmente ao torcedor da Ponte Preta. O técnico João Brigatti, esse não tem mistério, né? Vai comandar a equipe pelo menos até o Campeonato Paulista, quando tem contrato com a Ponte Preta. Ele fez uma análise da reformulação do elenco com base em 2023, 2024 e também sobre esse primeiro dia de trabalho que aconteceu ontem, terça-feira, no Majestoso. Foi uma apresentação muito boa de atletas que os remanescentes, alguns que já estão contratados também, enfim, foi uma apresentação muito boa que a gente espera a partir de amanhã, né, já dar o prosseguimento com os treinamentos, porque o campeonato já está batendo na porta aí no dia 20, a gente já estreia e esperamos estar muito bem preparado para o início do Campeonato Paulista. É uma situação necessária e natural ao longo de final de ano, uma renovação para o ano seguinte, Campeonato Paulista, enfim, uma reformulação se fazia necessário. Lógico que o mercado inflacionado, atletas de qualidade que nós fomos procurar, uma dificuldade muito grande também dentro do mercado, mas trabalhamos bastante juntamente com a diretoria, juntamente com alguns membros da nossa comissão técnica, para que a gente fizesse as avaliações necessárias, vendo os jogos desses atletas, para que viesse dar essa qualidade necessária para a equipe. Eu acho que foram alguns atletas que foram contratados, eu tenho certeza que vai vir dar essa qualidade e aumentar ainda mais o poderio dessa equipe nossa. Bom, alguns nomes, né, estão sendo especulados na Ponte Preta e bate, né, com a quantidade de jogadores que a gente comentou ontem aqui dos possíveis reforços da Ponte Preta e que já estão no estádio Moisés Lucarelli. O lateral direito Igor Inocêncio, que veio do Avaí, o zagueiro Nilson Júnior, que estava no futebol de fora do Brasil, o lateral esquerdo argentino Gabriel Risso, ex-Atlético Tucumã, tanto é que ontem divulgamos aqui que o jogador estava no aeroporto com o seu representante para desembarcar no Brasil e assinar contrato de empréstimo com a Ponte Preta, ele que pertence ao Atlético Tucumã. O volante Emerson Santos, que defendeu o Juventude, além dos atacantes Fábio Lima e também o Iago Dias, ex-Londrina. Existe a possibilidade de mais reforços ainda no decorrer dos próximos dias nessa preparação da Ponte Preta. É importante destacar prazos, né? A Ponte ela tem até essa dívida, esse transfer ban, até o dia 11, né, que é a data da abertura da janela a janela de verão aqui no futebol brasileiro, né, porque nós estamos no verão, então é a janela de verão do futebol brasileiro. A primeira janela, vai, do ano. Porque fica muito confuso, né, porque na verdade é a janela de inverno do futebol europeu, né? Sim. Então vamos falar que é a primeira janela, né, é a janela de número 1 do futebol brasileiro, que será aberta no dia 11, então a Ponte, ela fica um período aberto, se não me engano até março, né, então a Ponte, mas aí tem a estreia do Campeonato Paulista dia 21, então assim, dia 11, ou no mais tardar vai no dia 15, tem que resolver esse problema para a Ponte inscrever os atletas, evitar esse transfer ban, resolver esse transfer ban e ter um time forte para a estreia contra o Mirassol dia 21 no Majestoso Nascimento. Pois é, Carlão, e a torcida da Ponte, ela tá com um Brigatti, né? A Ponte precisa reforçar. Se o próprio técnico entende que existe essa necessidade de qualificar o elenco, a torcida tem essa expectativa ainda dobrada. Ah, sem dúvida, né? E o torcedor sofre ainda mais, né? O Brigatti é um profissional, embora declare aí o pontepretanismo, mas ele é um profissional. Enxerga a coisa com um pouco mais de razão, né? O torcedor não, o torcedor é paixão total e está muito preocupado, né? Porque o filme de 2023 ele pode se repetir, permanecendo este panorama. As notícias não mudaram, né? É Ponte no transfer ban, por enquanto nenhuma oficialização de contratação. O Elvis renovou e foi o presente de Natal, entre aspas, para o torcedor. Um bom presente, mas o torcedor esperava um pouco mais. Então as notícias não são legais. Porém, nada que fuja da normalidade. A Ponte, financeiramente, ela passa o chapéu, ela vive um momento caótico. E mesmo o Lupe falando de contratações que estão acertadas, tal, mas com certeza serão contratações medianas para baixo, né? De um nível até abaixo do Campeonato Paulista da Série A1.
Agora, futebol, né, Júlio? Futebol, de repente, é um encaixe. Ontem nós citamos aí alguns exemplos, né, de 2008, em que a Ponte fez um sucesso tremendo no Campeonato Paulista, com contratações que não eram conhecidas, com contratações que não empolgaram o torcedor, e de repente começa o Campeonato Paulista e a história todo mundo já sabe. E é isso que o torcedor se apega, porque grandes nomes, reforços importantes, reforços que estão aí numa prateleira interessante do futebol brasileiro, e isso, infelizmente, para o torcedor ponte-pretano, não vai acontecer. Eu estava até vendo uma publicação aqui, deixa eu ver se é do Última Divisão, não sei se é desse perfil, mas eles estão fazendo tipo aquilo que o Lance fazia, sabe? O vai e vem do mercado. Vai e vem do mercado. Nossa, Isso. era muito legal comprar. Eu ficava desesperado pra ir na banca comprar rápido pra ver quem que o meu time tava contratando. E quando tava em negrito é porque já tava certo, né? Isso, aí quando vinha a fonte normal ainda era a negociação. E Nossa, aí muito o vai também em negrito, o pessoal que já tinha ido Vai mesmo. e vem do mercado. A Última Divisão dá um perfil no Twitter muito interessante, né? Ele vai colocando informações, por exemplo, ele trouxe a informação daqui o time do Rondoniense, né, da Copa São Paulo. Aliás, eu vou falar daqui a pouco, porque além do Rondoniense tem um outro time que vai jogar com jogadores de outra equipe, virou um rolo danado. Mas a Ponte, no guia que eles fizeram da Série B, até no final do ano passado, aqui ó, 2 dias, a Ponte era o único time que vai jogar a Série B que ainda não anunciou ninguém. Chapecoense 17, Paysandu 16, Vila Nova 13, Botafogo 11, Santos 11, Operário 9 reforços, Brusque 8, CRB 8, Ituano 8, Avaí 7, Sport 7, Ceará 5, Guarani 5, Mirassol 5 reforços, Novo Horizontino 5, Curitiba 4, Amazonas 3, mas já aumentou hoje, América 1, Goiás 1 e a Ponte Preta 0. Essas contratações até o dia 31/12, até o final do ano passado. É preocupante, né? Preocupante, sem dúvida nenhuma. E só pra citar, né, hoje tem a estreia da Ponte na Copinha, lá no estádio Alberto Victolo, em Tanavi, contra... É isso, né, o nome do estádio? Se não for, a Ponte vai jogar a Copinha pela 44ª vez, né? Então ela só não participou de 10 edições. Ponte que é bicampeã, venceu 81, 82. Sim. Lá no GE. Globo tem alguns jogadores para ficar de olho, né? Listamos o goleiro Vinícius, inclusive teve uma boa passagem pelo profissional. 1,95 m, hein? O paredão de 1,95 m. O Vinícius deve subir, inclusive, para o profissional depois, né, Lu? Porque o profissional tá com o Pedrão e com o Luan. Né? Tem uma vaga em aberto para terceiro goleiro, né? Lembra do Bambam e Blá Blá, que o Hélio dos Anjos subiu esses dois durante a Série A2 e chamaram a atenção pelos apelidos, mas eles não tiveram oportunidade no time principal, né? Mesmo com o Hélio, depois com o Felipe Moreira, é o Thiago Bambam e o Nicolas Blá Blá, dupla de ataque. Tem o Yuri Farrapo, que é um meia que gosta de marcar gols, meia atacante, fez 5 gols no Paulistão. E o João Gabriel, esse é o que eu quero ver. Porque o próprio presidente Eberlin disse que o futuro da lateral da Ponte está em João Gabriel. A última vez que falaram um negócio desse, não deu certo. Foi o Jorginho Campos, que é especialista na função. Não, mas aí eu não vou concordar com você, mas prossiga. Você vai falar do Jean Carlos. E teve o Leandrinho também, né? Que o Jorginho falou assim que o futuro da lateral da Ponte era o Jean Carlos. Só que uma série de problemas aconteceram, impediram o Jean Carlos de aflorar, que foram as lesões. Aí não é culpa do Jorginho nem do Jean Carlos, evidentemente. Sim. Mas é que eu tenho um cuidado muito grande com esse negócio de futuro da posição. Aí teve aquele menino que o Carnielli falou, que jogou no Rio Branco. O Vanderlei Pereira, né? O Vanderlei Pereira. Né? O Júlio Vitor, novo Neymar. Isso, que ele faz um também, gol do né? meio campo. Aí ele tava no Londrina, ele apareceu no Londrina aí uns tempos. Eu fiz um jogo dele na Ferroviária recentemente também. O último clube que eu lembro. Mas boa sorte aí pro João Gabriel, que ele seja o futuro da Ponte na lateral. O João Gabriel que vai completar 19 anos em fevereiro, então ele é muito novo. A gente vai falar da Copinha também, já falamos da Ponte, o Guarani jogam no mesmo horário, mas só dois relatos rápidos aqui da Copinha. A última divisão trouxe, né, que o Rondoniense ele vai ser uma mistura de Rondoniense e Ipatinga. O Rondoniense conquistou a vaga e fez uma parceria com o Ipatinga, que não se classificou. O time mineiro cedeu a estrutura, jogadores e comissão técnica, e os atletas treinam com a camisa do Ipatinga, mas vão jogar com a camisa do Rondoniense, que, se não me engano, estreou ontem. O Rondoniense. 2-2, não foi? E o Ipatinga fez o tempo real do jogo, pra você ter ideia. E o nosso grande André Galassi, que trabalha aqui na apuração aqui do GE,
esse não é o único caso, porque a Itapirense, que inclusive colocou o Gé para o mundo do futebol, fechou uma parceria com o Brasiliense. Ou seja, a Itapirense, que enfrenta o Ituano hoje às 1h da tarde, também vai ter jogadores do Brasiliense. Foi uma parceria firmada em outubro e o time do Distrito Federal cedeu 19 jogadores para o elenco de 29 atletas. Os 10 restantes eram da Itapirense, além da comissão técnica que vai ser liderada pelo treinador Alan Jorge. Aí, Fábio Chaib, o seu adversário do Ituano, o Itapirense, é uma mistura de Itapirense e Brasiliense. Viu só? É uma sessão de enses. Mas falando do Ituano um pouquinho aqui, Júlio, antes do intervalo, o Ituano anunciou ontem um reforço consideravelmente de peso, entre aspas, para essa, não sei se de peso com tanto futebol, qualidade, mas experiente. Tony Anderson é um novo meio-campista do Ituano, pertencia ao Bragantino, jogou pelo ABC, a última Série B, né? Ele marcou aqueles 2 gols contra o Vila Nova, polêmico até, falou que ninguém vai subir contra o Vila Nova na última rodada. Tony Anderson e Mequias. É isso que assim que se fala? Miqueias, exatamente. Que era do Bahia, jogou pelo Criciúma no passado também. Meio-campista, subiu com o Bahia, subiu com o Criciúma. 2, pode anotar aí na agenda, acrescentar na sua lista aí mais 2 reforços pro Ituano. Anotadíssimo. E Jean-Pierre apresentou? Jean-Pierre também já está no grupo. O grupo se apresentou hoje. Jean-Pierre deve dar uma coletiva desses dias aí, viu, Carlão? Estou curioso com relação ao Jean-Pierre, não só como jogador, ele já mostrou do que é capaz, agora principalmente o aspecto humano do Jean-Pierre, né? Teve depressão, teve problema de saúde, não conseguiu tocar a carreira e agora tem uma nova oportunidade num clube super interessante que é o Ituano. Perfeito. Vamos para o break. Antes, mandar um grande abraço aqui para o Thiago Toledo. O Thiagão tá mandando, inclusive, aqui, colaborando com o nosso tema no começo do programa. Tá dizendo que ele era meio folclórico, mas que o Vitória contratou o Túlio Maravilha em 97 para fazer dupla com o Bebeto, tirou ele do Corinthians na época. O Túlio... Era o Banco Excel, né? Era um dos grandes. Banco Excel que tinha aí o Corinthians, o Vitória e o Botafogo. Isso. Né, como esquecemos do Wagner Love também no esporte. Mas só que já na descendente, né, Fabião? Eu acho que não compete. É aquela contratação em que o jogador está ainda num estágio bacana da carreira. Eu coloco o Bebeto. O Lupe foi de Pet, Fábio Chaib foi de Pet também, né? Sim. Fernando Praz no Ceará. Ô, Fábio Chaib, é melhor ir pro intervalo, só mandar um abraço aqui pro grande Thiago Toledo. Thiago Toledo, mais de 10 anos de comunicação e assessoria da Ponte Preta, ele encerrou esse ciclo, né? Em dezembro. Muita sorte pra você, viu, Thiagão? Um dos grandes aficionados por basquete que eu conheço. Grande fã de NBA. Sempre tem grandes resenhas sobre basquete. Espero que o Thiago aí tenha grande sucesso profissional também. Merece demais. Parabéns aí pela... Trazer o Thiago aqui qualquer dia no Arena. Nossa, ele deve ter muita resenha. Muita resenha legal. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos de Ponte. De futebol. Viveu muita coisa. Muita coisa. Viveu o ápice e viveu momentos difíceis. Exatamente. Também. Grande Thiagão. Parabéns pela trajetória. 11h52. Só se sabe que um sonho haverá. Acredite de verdade, você vai realizar. Então não pare de sonhar. Em 2024, a CBN Campinas continuará contando histórias e vivendo o futuro com você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas.
11h54, estamos de volta aqui com o nosso CBN Sports. Dei o serviço, né, sobre a Copinha da Ponte. Vou começar aqui antes das informações do profissional, Lupe. Guarani buscando repetir 94, hein? Que grande vitória foi aquela de 94, Pitarelli e Luizão. Contra o São Paulo, que era comandado pelo Muricy e tinha nada mais, nada menos do que Rogério Ceni no gol. E o Guarani foi campeão há exatos 30 anos, né? 30 anos. 94, então, comemoração aí do título do Guarani na Copinha. Nossa, essa conquista de 30 foi linda, anos. cara. Nossa, eu lembro. Eu morava perto do Brinco de Ouro e o Guarani, para aquela decisão, era um mero coadjuvante, tal a força do São Paulo, mas não por incompetência do Guarani. O São Paulo era muito forte. Era Muricy Ramalho o treinador, era Rogério Ceni, era Caio Ribeiro, era Jameli, era um time. André fez o gol, inclusive. André Luiz na lateral esquerda. Timaço, era um timaço. Sabia, o André cruzava mal, né, Carlão? Nossa senhora. Ironicamente, evidentemente. Monstruoso. Um baita. E o Guarani. Lateral. Quem tava nesse time, Carlão? Do São Paulo? Era KT, era um timaço. No meio tinha Toninho, que era era irmão do Sidney, que jogou no São Paulo nos tempos dos Menudos, do Morumbi. E o Guarani foi passando aos trancos e barrancos, nos pênaltis, venceu Londrina, venceu Palmeiras e chegou. E chegou como um azarão e deu muito certo. E quem era uma das figuras do Guarani? Ele, Alberto Valentim. Além de Luizão, de Mauricinho. O galã, Alberto Valentim. O que eu ia falar? Os destaques do Guarani. Álvaro, o goleiro, foi muito bem com o Criciúma, né? Foi. Tô curioso pra ver o Álvaro agora. Aquele jogo lá, ele entrou numa fogueira, velho. O Peguarari saiu machucado, ele foi muito bem. Tô curioso pra ver o Álvaro, porque ele certamente será o terceiro goleiro do Guarani no ano. Olho no experiente Theo. Por que eu tô dizendo experiente? Porque o Theo, ele vai pra terceira copinha. É o meia, né? É o atacante. Ele foi o cara do Guarani no ano passado porque o Eliseu machucou. E o Eliseu volta esse ano. O Eliseu Manuel, que é irmão do Elias Manuel, que era do Grêmio, agora tá nos Estados Unidos. O Eliseu, provavelmente banco, né, Lu? Porque ele tá voltando de uma ruptura de ligamento, né? Mas ele tá relacionado. Tô curioso pra ver como o Eliseu volta. Olho no Bruninho, gente. O Bruninho é um meia que ele era do SCA Brasil. Ele foi contratado pelo Guarani e ele fez um bom Campeonato Paulista. Tô curioso pra ver também. E é uma chance de a gente observar também jogadores para defesa, né? Tem o Vini Amaral, que é um dos mais experientes. Já que o Guarani tá com esse problema aí na defesa lá no time profissional, pode ser uma oportunidade para observar esses jogadores. E o Rafael Freitas, que agora é Casa Branca. Que ele é de Casa Branca, né? Mas é Rafael Casabranca? Agora virou Casa Branca. Eu sou muito mais o Freitas. Não, eu também sou muito mais o Freitas. É uma coisa espetacular. Poxa, ele já teve 2 temporadas aí nos profissionais, lembra? Contra a Chapecoense, teve chance. Paulistão do ano passado. Boa sorte pro Rafael Freitas. O Casabranca. Vai, Lupe. Vamos lá, falar do time profissional que iniciou ontem, né? A reapresentação do elenco do Guarani visando a estreia contra o Corinthians, dia 21, na Neoquímica Arena. E para falar um pouco como funciona esse período de pré-temporada, o fisiologista, o Fernando Maestre, explicou um pouco do trabalho de campo, mas também o trabalho da tecnologia que existe no Guarani para deixar os jogadores prontos para a estreia no estadual. O trabalho de pré-temporada, né, ele é um período de readaptação do atleta, né? E condicionar ele ao trabalho do ano todo, né? A um tipo de jogo, ao volume que exige no jogo, na sequência de jogos e a temporada inteira, né? Que ele tem competitiva e tudo mais. Então esse início é para a gente preparar, fazer as adaptações que precisam ser feitas, as adaptações físicas, as capacidades físicas, para ele suportar essa sequência, suportar um jogo, suportar a sequência de jogos durante o ano. E a questão de tecnologia, hoje também não se trabalha sem a tecnologia, sem avaliação, sem a gente, por exemplo, o GPS, hoje a gente utiliza, o futebol todo utiliza, vários esportes utilizam, nos dá o volume, nos dá a intensidade que foi aquele treino, a gente traça um objetivo, ver se aquele objetivo foi atingido, para ver se vai fazer algum complemento, saber se está passando um pouco, a gente tirar um pouquinho o pé do que foi traçado como meta. Então, hoje não se trabalha sem, não só GPS, mas com outras ferramentas que a gente tem internamente, para avaliação de força, para avaliação de equilíbrio muscular, para avaliação cardiorrespiratória. Então, a gente tudo tem avaliação e tudo é através da tecnologia. Bom, tá aí o profissional do Guarani falando a respeito sobre esse período de pré-temporada. Vale lembrar que o Guarani ainda não anunciou nenhuma novidade, né? Em 2024, nenhum reforço,
mas existe a expectativa do Márcio Silva, que já está treinando, ser anunciado. Questões burocráticas também, questão de documentação, como é o empréstimo, né? Ele vem do Curitiba para atuar no Guarani na temporada de 2024, precisa aí de vários papéis, assinaturas e tudo mais. Então isso impede, por enquanto, o anúncio do Márcio Silva. E hoje o Guarani anuncia, na verdade apresenta no período da tarde, as duas primeiras contratações para 2024. O Ryan, zagueiro, e o Helder, lateral esquerdo, que ambos estavam no Criciúma. Eles são amigos, né? Estavam lá no Criciúma, comemoraram, ganharam bicho, subiram com o Tigre Catarinense para a Série A e agora tem o mesmo objetivo em Campinas, só que dessa vez vestindo a camisa do Guarani. Perfeito, e vamos esperar por essas novidades, né, Carlão? Principalmente defensivas, né? Ah, sem dúvida, o Guarani precisa refazer aí um casamento defensivo, né? Teve o Lucão e o Alan Santos, que podemos dizer não foi o casamento dos sonhos, mas por algum momento deu certo. E a gente espera que o Ryan possa se encaixar. Torço muito pelo Ryan, porque ele é bom jogador, mas infelizmente fora de campo, né? A parte física às vezes atrapalha o Ryan, mas vem de um acesso aí com o Criciúma, chega empolgado, chega confiante que ele possa ter regularidade com a camisa do Guarani. É isso aí. Bom, fechamos aqui o nosso programa. Saiu a Hoje... escalação da Ponte, que não dá tempo, né? Pode ir rapidinho? Solta ele aí. Vê se a do Guarani saiu. Você pode fazer Vai, esse favor Lupe. pra mim? Então vai, ganha Escalação tempo. Ponte contra Tanabi. Daqui a pouco, 1 hora, vai! Vinícius no gol, João Gabriel na direita, Natan e Pedro Furlan na zaga e Cauã Felipe na esquerda, Diego Leão, Diego Domene, Vinícius Jesus e André, Luan, né? Luan e Isaac. Luan e Isaac. Esse é o time da Macaca escalado para enfrentar o Tanabi. Daqui a pouquinho. Deve estar gostoso lá em Tanabi. 1 hora da tarde, deve estar pouco quente. O Guarani não saiu. Mas no Arena a gente informa os dois Mistério resultados. do técnico Jair. Valeu, gente. Encerramos aqui o CBN Esportes. 4 horas tem Arena. Abraço a todos. CBN Esportes Campinas.